Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Prontos para mais um dia? As novatas aí que nunca acompanharam uma semana de live comigo, tem que aguentar aí o tranco. Todo dia eu tô aqui, todo dia. Hoje eu coloquei até um colarzão assim, tipo, né? Tipo, vai para casamento, né? Eu tava com vontade de usar esse colar. Peguei e coloquei. Já falei, eu não saio para lugar nenhum, então vou colocar minhas coisas tudo aqui, ó. Uso tudo. Vou chamar a Jennifer. Tô dando um tempinho aí para vocês entrarem, porque o Instagram fica de graça, né? Eu sei que a Jennifer já tá aí. E o pessoal não ficar entrando depois e ficar: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Obrigada, Camila. A Camila esteve aqui na nossa primeira semana, foi a abrir alas aí da primeira temporada. Vou chamar a Jennifer já. Vou chamar a Jennifer aqui. Ok. E a solicitação, vamos esperar um pouquinho. Que bom que você acompanhem a semana toda, gente. Façam um esforço, tá? Oi, Jennifer. Deixa eu chegar aqui para trás. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar que tá todo mundo aí ansioso para saber da sua história. Todo mundo louco para saber aí, porque não é todo dia que a gente encontra, né, uma pessoa que conseguiu um parto normal após 3 cesarianas, né? Não é todo dia. Deixa Pois eu é, ver. Eu queria que é uma antes de graça de Deus mesmo. Eu queria que antes de tudo você se apresentasse para gente, que muita gente não te conhece, então pode se apresentar, dizer quanto tempo de casada, quantos filhos, nome das crianças. Tá bom. Eu sou a Jennifer Venturini, sou casada com o Diego, vamos fazer 13 anos no mês que vem. Temos 4 filhos por enquanto, né? Tenho o Arthur, de 12 anos, o Bernardo, de 7, o Joaquim, de 2 anos e 7 meses, e a Maria Flor, de 42 dias. Estamos aí com um RN em casa, né? Um bebezinho. Que maravilha! Eu, E te- eu peguei você assim, bem quando as coisas estão bem fresquinhas, né? 40 dias de um parto, né? verdade, tá? Tudo ainda, eu ainda estou processando, eu falo, né? Ainda estou sonhando, estou acordando de um sonho, na realidade. Jennifer, então vamos fazer uma coisa comigo. Vamos reviver um pouquinho antes da gente contar aí a realização aí de um sonho, né? Essa quebra de uma sucessões de cesáreas. Vamos relembrar um pouquinho aí como é que foi primeiro filho, segundo filho, até a gente chegar no último, tá bom? Então, assim, você teve o Arthur, Arthur? O É, primeiro? Arthur. O Arthur, você teve Isso. ele, você tinha quantos anos? Então, eu preciso falar mesmo do primeiro, que eu não tenho como separar Deus do quarto
filho, né, do nascimento da Maria Flor, que foi o VBAC 3. Eu tive o Arthur com 19 anos, né? Eu engravidei do Arthur. Eu ainda era namorada, eu não era casada. Então, assim, o Arthur foi o início ali da minha história. Eu não era católica, eu era do mundão do meu Deus mesmo. E foi o início da minha conversão, a realidade é essa, né? A partir da gestação, nós decidimos nos casar, nós namorávamos já há bastante tempo. Ele era católico, meu esposo, eu não era. E aí, na gestação, fui procurar um médico, né, um renomado médico aqui da cidade. E eu busquei pelo parto normal, desde a primeira gestação. E aí, chegando lá, ele falou, assim, a primeira palavra, ele falou assim, não, parto normal não deveria se chamar normal, deveria ser anormal. Porque as mulheres de hoje em dia não conseguem, né? Só as mulheres que trabalhavam na roça tinham disposição, o corpo delas aguentavam. E aí eu fui meio que murchando, né? E, na verdade, eu não tinha referência. Porque a minha mãe teve 2 partos normais, mas ela teve diante de muita violência, né, obstétrica. Então ela, na verdade, não queria que eu passasse pelo que ela passou. E a minha sogra também, né? Então eu fiquei meio perdida na realidade, bem jovem, e ele falou também que eu era muito nova, né? Que ia estragar meu corpo. E eu fiquei realmente perdida. Já estava perdida por uma gestação, né, que eu não esperava. Eu preciso falar disso. E aí, diante daquela cena, que a minha mãe foi comigo na consulta, e eu fiquei perdida, fui convencida a fazer uma cesárea eletiva, né? Fui. E ele falava, né? Melhor você ir bonita para o hospital, pode se maquiar, né? Vai hora marcada. E diante da facilidade, né? Eu fui bonita para o hospital, arrumada, né? Tiramos foto e tive o Arthur. Quando o Arthur nasceu, eu já estava casada e nós decidimos batizá-lo na igreja porque o pai católico queria batizar. E o padre, eu lembro disso como fosse hoje, ele falou assim, mas por que você quer batizar teu filho? Eu falei, não sei. O pai quer, eu vou batizar. E aí ele falou assim, né? Desse jeito, bem sincera. E aí ele falou assim, não é assim não. Você vai conhecer a igreja que você vai batizar teu filho. Depois a gente batiza. E aí eu entrei na catequese e fui conhecendo a igreja. Batizei o Arthur. E também busquei o batismo, né? E foi ali que comecei a caminhar na igreja. Mas a conversão é diária, né, Tatiane? Até hoje, né? Eu me converto a cada dia. E até hoje. E depois do Arthur, né? Eu fui batizada também, fiz primeira comunhão, nos casamos na igreja, né? Começamos a viver mesmo a fé. E eu fui me apaixonando pela igreja, fui conhecendo a doutrina e decidimos ter mais um filho. Ainda não estava aberta a vida, queria ter um filho, mais um filho para o Arthur ter um irmão, né? Porque eu gosto muito do meu irmão e falava que eu queria que meu filho tivesse também um irmão, né? E aí nós demoramos a engravidar do Bernardo. E eu voltei no mesmo médico, né? Que era um médico renomado aqui da cidade, é ainda, né? Bem visto pelas pessoas. E ele falou assim, Jenny, você não tem problema nenhum de engravidar. Você tá ansiosa e tudo. E aí demoramos quase 3 anos para engravidar do Bernardo. Engravidamos do Bernardo, o segundo filho. Tive diabetes gestacional, mas antes de ter diagnosticado, né? Eu cheguei lá no consultório, toda feliz que estava grávida, e falei assim: agora eu quero tentar o normal, né? Porque na cesárea bobinha, na cesárea do Arthur foi com 40 semanas certinho. Foi no dia que ele fazia 40 semanas.
E eu, naquela madrugada, eu já tinha começado a sentir algumas contrações leves e eu fiquei animada, porque, né, eu falei assim, eu já tô sentindo alguma coisa, já tava no tempo. E aí, na segunda gestação, eu achei, porque a recuperação do Arthur foi muito ruim para mim, né? Que eu era uma pessoa bastante ativa. Então, eu passei mal, eu desmaiei e foi muito ruim, uma experiência ruim. E a minha mãe, eu lembro, né, do meu pós-cirurgia, do Arthur, a minha mãe ficava assim, para que eu falei para você fazer cirurgia? Você podia ter tido normal. Eu não fiquei assim. E aí ela se arrependeu. E aí eu lembro que na gestação do Bernardo, eu cheguei lá pedindo para ter um parto normal. E aí eu escutei aquela frase clássica, né? Não, você nunca mais pode ter parto normal, porque você já teve uma cesárea. E aí eu tomei aquilo como verdade, porque Uma vez realmente cesárea, sempre cesárea. eu não tinha conhecimento, eu não tinha ninguém que me falasse sobre isso, eu não tinha referência. E nem busquei também, né? A realidade é essa. E aí eu tive diabetes gestacional durante a gravidez, né? Eu, com 32 semanas de gestação, eu tive um sangramento muito forte, muito mesmo. Saíam placas e placas, eram 6 horas da manhã. E aí foi aquela correria, né? Era bem prematuro. E aí eu fui no consultório e ele não ouvia mais os batimentos. Não ouvia mais os batimentos e ele falou assim, né? E a gente já estava tudo combinado de fazer a laqueadura, porque eu só queria 2 filhos. Deu muito trabalho, o primeiro filho, né? Gastava muito, né? Assim que a gente fala. É muito custoso ter um filho, ter dois, a gente já estava ali se equilibrando. E a gente já tinha combinado de fazer a laqueadura, né? No segundo filho. E aí eu cheguei, ele falou assim: olha, o seu bebê pode já estar morto ou está correndo risco de vida. A gente vai operar, mas se você confia em Deus, você pede a Ele, que é só Deus para salvar seu bebê. E aí a gente saiu ali do consultório chorando, né? Minha mãe passando mal. Eu chorava muito, 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 de desespero, porque foi uma gestação muito aguardada, né, por nós. E aí nós chegamos no hospital, né, já com aquela ansiedade, todo mundo já tenso, né? Não foi como foi a do Arthur, que chegamos todos lindos, belos, alegres. E eu lembro que o Bernardo nasceu, eu não escutei ele chorar. E aí eu falei assim, né? Ele não vai nascer não, porque eu já estava ali no campo cirúrgico, né? Tava deitadinha, tava muito tempo tinha passado e eu perguntei, ele não vai nascer? E aí o médico falou assim, Jennifer, ele já nasceu. Eu falei, não é possível. Então ele nasceu morto, né? Meu coração dizia isso. Ele nasceu morto, eu não ouvi ele chorar. E aí eu falei assim, mas não vai nem tirar uma fotinha, né? Porque a gente, na cesárea, a gente tira aquela foto clássica com o bebê assim no rosto da mãe deitado. Foto clássica. E eu falei, ainda perguntei, né? Mas não vai tirar nenhuma foto. Aí quando eu olhei para o lado e a pediatra falou assim, eu preciso correr pro seu bebê. E aí eu comecei a passar mal, né? Vomitar ali na mesa, amarrada, os 2 braços presos, e eu só virava o rosto pro lado, vomitava, fiquei muito nervosa. E foi quando ele falou assim comigo, Jennifer, não vou poder fazer a sua laqueadura, porque eu não sei como vai se suceder com o seu bebê, não sei se ele vai sobreviver. E aí, ali para mim, acabou, né? E ele não fez a laqueadura, eu digo que foi Deus trabalhando na minha história, foi Deus me dando a chance mesmo, né, de me converter. E eu saí dali, fiquei mais 40 minutos no pós-operatório, né, para observação, que eu passei muito mal. Cheguei no quarto, o Bernardo não vinha,
nunca, e eu achei realmente que ele já estava morto. Porque todas as pessoas que foram para o hospital, elas dormiram no meu quarto. Isso não é comum, né? Dormiu minha mãe, minha sogra, meu filho que tinha 5 anos, minha tia, todo mundo dormiu no meu quarto de hospital. A visita acabava 8 horas da noite. Eu falei, eles deixaram todo mundo dormir porque Bernardo morreu para não ficar sozinha e o meu marido ficava só fora do quarto. Falei, Diego deve estar resolvendo alguma coisa. E quando foi no outro dia, meio-dia, eu já estava sem esperanças mesmo. Eu achei que estava todo mundo me enrolando. Veio o Bernardo. E ali foi muito impactante. Foi Deus me mostrando que está aqui seu filho. E eu tinha meio que eu não sei nem dizer, eu não cria muito em Nossa Senhora, porque minha família é toda de origem protestante, né? Mas meu esposo sempre foi muito devoto, né? Foi sempre muito de oração. E eles falavam, eu pedia a Nossa Senhora, e foi ali que Deus foi quebrantando meu coração, né? E eu fui me aproximando de Nossa Senhora. Bernardo nasceu, a pediatra veio, né? Depois que ele veio para o quarto, ele ficou 12 horas na reanimação, né? Na observação ali, eles fazendo, né, os procedimentos até hoje. Eu não sei, né, na realidade o que aconteceu, porque a gente não tinha essa cultura de saber o que estava acontecendo, né? Bastava o médico falar e a gente acreditava, a gente não buscava estar por dentro do assunto. Então, essas palavras que eu estou falando foi o que os médicos falaram para mim. E como eu não sei realmente o que aconteceu, né, eu transmito, né, a história. E aí a pediatra veio para mim e falou assim, ó, seu filho ficou essas 12 horas ali. Ela ficou junto com ele, né? Ela não deixou com a pediatra do plantão, ela ficou ali com ele, observando. Mas ele está bem, ele pode vir para o quarto, mas ele pode ter sequelas, porque faltou oxigenação. Tudo bem, eu não queria saber disso, eu queria ele, né? E ele não tem sequela nenhuma. Para honra e glória de Deus, eu digo que ele é meu milagre, né? Foi Deus me deu ele de presente para ver, eu te amo. Ele é Deus falando assim comigo, eu te amo. E a partir dali, na consulta pós-parto, vem a clássica pergunta, né? Qual anticoncepcional você vai usar? E aí eu fui mesmo, eu falei, eu já não tinha essa abertura à vida, eu achava impossível ter mais de 2 filhos. Porque eu queria dar a melhor marca, eu queria que eles estudassem na melhor escola, eu queria dar, na verdade, tudo aquilo que eu não tive, né? Queria mimar mesmo, essa é a palavra. E aí eu falei assim, quais são os anticoncepcionais disponíveis? E ele queria que eu fizesse um implante, né? Eu não sei nem o nome. Um implante, eu acho que é no braço. Falou assim, dura 10 anos. Eu falei, opa, é esse aí. É um implante subcutâneo. Falei, é esse aí. E eu achei boa a ideia, porque, poxa, 10 anos sem me preocupar com nada, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem. Na consulta de 40 dias, a gente coloca. E eu vou ver com meu esposo, que era um pouquinho caro na época, né? E a gente vê para colocar esse daí, 10 anos, sem me preocupar com nada, né? E eu conversei com meu esposo e a gente resolveu colocar. Chegando lá no consultório, algo me bateu muito forte assim no meu coração, sabe? Porque tinha uma mulher que não conseguia engravidar lá. E na hora da consulta, eu falei assim, eu não vou colocar isso. Bem assim. Aí ele, mas como? Falei, eu não vou colocar isso, porque Deus me deu meu filho. Eu não posso virar as costas para Deus agora. E aí eu não coloquei. E aí ele falou assim para mim, com essas palavras: você não me apareça aqui de novo com filho. Falei assim, tá bom, não vou aparecer. E eu não apareci mesmo. Eu troquei de médico, né?
Não apareci. E ali a gente foi se abrindo mesmo à vontade de Deus, e aí a gente começou a escutar sobre a abertura à vida. E eu falei assim, né, para o meu esposo, falei assim, olha, a gente está fazendo tudo errado. Porque se Deus pede que sejamos abertos à vida, nós estamos fazendo errado. Por que que a gente está comungando e fazendo as coisas erradas? Ou a gente segue a Deus ou não segue. Comigo é assim, né? Porque eu sou sanguínea, ou é 8 ou 80. E ali eu achei que ele não ia querer, porque ele é todo regradinho, certinho, calcula tudo, ele é melancólico, né? Meu oposto ali. E eu falei, Diego não vai aceitar isso. Mas ele ficou bem assim. Aí eu falei do Bernardo, falei, Deus nos deu ele, né? E eu me referi até àquela passagem que Deus curou 10, só um voltou para agradecer. E eu falei, eu sou os 9 que não estou voltando. E eu quero voltar e quero agradecer dando a minha vida. E aí nós conhecemos o MOB, método de ovulação Billings. E falei assim, ó, não vou tomar anticoncepcional, vou fazer um MOB, porque eu não quero mais ter outro, né? Eu só quero 2, mas vou fazer a vontade de Deus fazendo MOB, mas para não ter mais nenhum, porque não dá, é impossível. A gente, é aquilo, né? A gente vai se abrindo aos poucos. E fui conhecendo o MOB, né? Aprendi, a princípio, por mim mesma, fazia tudo errado, porque aprendi na internet e não engravidei, né? Fui aprendendo, e aí quando teve um curso e nós nos inscrevemos, nós fizemos o curso, começamos a ser usuários. Depois, nós nos tornamos instrutores do MOB, para trazer essa abertura à vida, mesmo que com uma mentalidade contraceptiva que eu tinha na época. É preciso dizer isso. Eu usava o MOB, mas com uma mentalidade contraceptiva, de fechamento mesmo à vida. Mas Deus foi me usando. No MOB, eu digo que ele foi uma porta, né? E nós nos tornamos instrutores, nós começamos a divulgar a abertura à vida aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? Nós fomos um dos primeiros casais, né, que começamos a divulgar essa abertura à vida junto com os nossos compadres, que hoje são nossos compadres, eram somente amigos na época. E diante da instrução ali, eu comecei a instruir muitas mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, e usavam o MOB para engravidar. E aí eu fui vendo a fertilidade como um dom de Deus. Foi fazendo o efeito reverso, né? E aí eu falei assim, gente, eu quero muito ter mais filhos. E eu conhecia meu corpo, eu sabia dos meus ciclos, era muito claro para mim a fertilidade. É ainda, né? E aí eu falei assim, não, diante de tanta gente querendo engravidar e eu me fechando a vida desse jeito. E aí eu falei com o Diego, eu quero ter mais filhos. E aí ele olhou e falou assim, tá bom, então vamos ter. E no primeiro ciclo, eu engravidei do meu terceiro filho. E eu sei, assim, exatamente o dia, porque era muito claro. E eu engravidei, só que na época, eu ainda tinha aquela mentalidade assim, vamos ter mais um, porque eu quero uma menininha, né? Eu tinha 2 meninos. E Deus me presenteou com outro menino. Para dizer assim, não é a tua vontade, é a minha vontade. Não é assim, né? Porque a gente às vezes é filho amado mesmo, né? Acha que, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu sou instrutora do MOB, eu estou divulgando a abertura à vida e o Senhor não faz o que eu peço, né? Foi assim comigo. E eu engravidei do Joaquim. Dessa vez, eu busquei um parto normal, né? Eu já tinha conhecimento, eu já sabia que eu não ia fazer a laqueadura de jeito nenhum.
Então, eu queria um parto normal por causa do futuro obstétrico mesmo, que eu sabia que teria outras gestações e já tinha 2 cesáreas, né? E eu ouvia muito que eu só podia ter até 3 cesáreas. A referência era essa, o máximo de cesáreas são 3. Eu acho Uhum. que muita gente ouve isso, né? Isso foi E algo as pessoas às vezes se fecham com medo. Aham, foi algo disseminado assim por muito tempo, essa questão da você faz no máximo 3 cesáreas. Isso aí foi disseminado assim geral. Muitas mulheres mesmo fizeram laqueadura com 2 cesáreas, com 3 já não dava mais, com 4 então pior ainda. Então assim isso foi muito difundido, né? Isso. Então eu achava que era o limite 3. E aí busquei um parto normal. Na minha cidade não haviam doulas, eu não sabia nem por onde começar. Eu e a minha comadre estávamos grávidas, perdidas, e aí achamos uma doula cristã e católica, que foi um norte assim na nossa vida. Busquei uma equipe humanizada, nos apertamos. Eu fui para lá achando que era impossível pagar um parto humanizado, né? E eu falei, meu Deus, eu não vou ter esse dinheiro. Eu fui tensa. E na primeira consulta, eu descobri, depois que era médica, que estava fazendo residência no meu primeiro filho. Ela estava lá no nascimento do meu primeiro filho. Olha como Deus faz as coisas, né? Uhum. E ela falou assim, ela perguntou, né? Eu falei qual era o meu médico e ela falou, ela só fez assim com a cabeça. E eu entendi ali tudo. Aí ela falou assim: não, eu vou te atender, nós vamos buscar esse parto juntos. E aí o meu medo era não conseguir pagar. E quando ela falou o valor, era menos da metade do que eu achava que era. Eu falei assim: Senhor, muito obrigada, eu vou conseguir, eu vou me apertar e vou conseguir. E ali eu achei que já estava tudo certo, tudo sob controle. Porque eu já tinha uma doula, eu já tinha uma equipe que eu ia conseguir pagar, então eu ia conseguir meu parto normal depois de 2 cesáreas, já estava tudo certo, né? Só que a gente acha que está no controle, né? A gente quer ter o controle de tudo. Uhum. E eu busquei estudar um pouco, né? Vi alguns relatos de parto depois de cesárea, mas eu não me aprofundei. Eu achava que tendo uma doula e tendo equipe, o parto já estava ok, né? Foi quando aconteceu tudo que eu não esperava. Eu fiquei quase uma semana em pródromos, né? A minha mãe ficou muito nervosa, minha sogra, elas ficaram muito ansiosas e eu contei, né, desde o início. Então isso meio que ficou assim, todo mundo em cima. A bolsa rompeu, mas eu não fui para o hospital. A minha médica deixou eu esperar em casa, porque o líquido estava claro, tudo bem. Mas elas ficaram muito nervosas e eu fui absorvendo aquele ambiente e a minha doula veio aqui para minha casa, né? Isso no terceiro filho, né? Eu estava tentando o VBAC 2. Minha doula veio, aí elas enchiam a doula de perguntas, e eu lembro que eu falava assim, tá vendo por que eu preciso de doula? Não é para mim não, é para elas. Então, eu fiquei naquele ambiente ali e eu não me preparei. Eu sinto Uhum. hoje que eu não me preparei para aquele momento como eu deveria, né? Não me preparei psicologicamente, não me preparei espiritualmente, né? Porque hoje eu não consigo separar o parto de Deus, eu não consigo separar o parto da minha vida espiritual. Mas naquele momento ali foi tudo pego de surpresa. Foi quando, 11 horas da manhã do outro dia, a bolsa já havia se rompido no dia anterior. Eu tive o mecônio muito espesso, né? Tava bem espesso o mecônio. Uhum. E aí já precisava, né, acompanhar a vitalidade, ver como é que estava a dilatação. E a minha casa fica um pouco longe do hospital. Não é pertinho, é cerca de 1 hora do hospital.
E aí eu mandei a foto para minha médica e ela falou assim: agora você vem. E aí nós fomos, né? Mas eu já fui chorando porque eu sabia que eu ia para cesárea. Alguma coisa no meu coração dizia: você vai para a terceira cesárea. E ali eu fiquei bem frágil mesmo, porque eu falei: meu Deus, e agora? Eu vou para a terceira cesárea, agora não vai ter jeito, não vou conseguir mais me abrir a vida do jeito que eu estava, né? Me abrindo. E eu fui, cheguei no hospital, meu colo estava espesso mesmo. Eu só estava com 3 centímetros de dilatação em pródromos ainda, né? Vamos dizer assim. E aí a minha médica até foi bem gentil, né? Que falou assim, e aí, o que nós vamos decidir? Ela não decidiu nada sozinha, mas eu confesso que eu estava bem frágil. Eu não tinha me Uhum. preparado para aquilo. E ela falou, né, que não podia induzir com misoprostol por conta do perigo de ruptura uterina. Seria ocitocina, mas o meu colo ainda estava grosso e posterior ainda, né? Ele ainda, porque para quem não conhece, tem o colo do útero, ele precisa afinar, né? Afinar e centralizar. O meu não, o meu estava ainda grosso e posterior. E aí eu falei assim, o que você acha melhor? Ela falou assim, Jeff, infelizmente eu acho melhor, no caso agora, outra cesárea. E aí eu lembro que ela me beijava e falou assim, você sabe que eu tentei. Eu falei assim, eu sei que você tentou. Mas sabe, eu não tava ali. Eu tava meio perdida mesmo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fui para a cirurgia. Foi uma cesárea totalmente diferente, né? Bem respeitosa. A minha doula foi comigo para a mesa de cirurgia. Ela colocou, né, a consagração à Nossa Senhora. Foi um momento bem diferente, um momento bem respeitoso. O campo foi abaixado, ele veio direto pro meu colo. E eu tinha pedido a bênção do parto, né, para o padre. Ele nasceu de 40 semanas e um dia. Eu havia pedido a bênção do parto e o padre falou assim, né? O Joaquim vai nascer de braços para o alto louvando a Deus, porque é isso que ele veio fazer aqui. Ele veio trazer cura. E ele nasceu, eu tenho a foto que ele nasceu com os braços erguidos. E quando eu vi aquele menino com os braços erguidos, eu lembrei. Eu falei, ele veio me trazer cura. Cura espiritual mesmo. E aí eles me perguntaram, e aí, você vai fazer a laqueadura? Porque você já tem 3 cesáreas? Falei, não, vou fazer. Aí eles olharam para o meu esposo, e aí, não vai fazer mesmo? Aí ele falou assim, não vamos fazer. E aí eles ficaram até brincando, né? Falei, então Joaquim nasceu já filho do meio. Falei, isso aí, Joaquim já nasceu filho do meio. E levaram na brincadeira, não fiz a laqueadura. Eu tinha essa convicção, eu não sabia se eu queria ter mais filhos naquele momento, por causa da terceira cesárea. Mas a laqueadura eu não iria fazer. E na consulta pós-parto vem novamente aquela pergunta clássica: qual O que que você método vai fazer? anticoncepcional você vai usar? E eu falei, nenhum, não vou fazer, não vou usar nenhum. E aí eles ficaram meio que espantados, assim, né? Aí ela falou assim, então ainda brincou, né? Oba, ano que vem você estará aqui novamente. Eu falei, se for da vontade de Deus, estarei aqui novamente. E aí ela falou assim, eu vou ter um mini infarto, mas a gente vê isso aí, né? Foi assim. E eu achei que estava tudo bem, de verdade. Antes dos 2 anos do Joaquim, eu engravidei da Maria Flor, né? E era a 4ª gestação. Eu falei assim, tá tranquilo, eu vou voltar nela. Ela já sabe que eu estaria aberta à vida. Ela falou que ia ter um mini infarto, mas tudo bem. Cheguei lá no consultório, né? Grávida já da 4ª gestação da Maria Flor.
Aí, quando ela abriu a porta, eu falei assim, olha eu aqui de novo. Aí ela ficou rindo, né? Menina, você veio mesmo? Eu falei, vim. E aí a gente conversou, ela foi bem agradável. Passou os primeiros exames, viu que estava tudo bem. E marcou a próxima consulta. Na próxima consulta, na segunda consulta, eu levei a útera, já estava tudo bem, fiz os exames. Estava tudo ok com a saúde, e aí ela conversou comigo, falou assim, olha, Jennifer, eu preciso falar com você que eu não acompanho VBAC 3. Eu não tenho segurança de acompanhar VBAC 3. Eu até conversei com a minha dupla, mas ela também não tem segurança de topar essa comigo, então eu não posso fazer isso sozinha. E ali o chão abriu para mim. E ela falou assim, eu sei da sua luta, eu sei da sua abertura à vida, eu sei que é o seu sonho, eu acredito no seu sonho e eu quero que você tenha um parto natural. Por isso, hoje eu não vou poder te atender, mas eu vou te indicar algumas equipes e você vai procurar essas equipes e você vai tentar e você vai conseguir. Eu estou aqui para o que você precisar. Enquanto você não encontrar a equipe, você pode me mandar o WhatsApp qualquer ocorrência. Ela foi bem solícita, foi bem honesta e ela me indicou algumas equipes, né? E eu lembro que a gente ficou ali no Instagram, ela me mostrando algumas equipes ali do Instagram. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu nem me apresentei, não falei. E eu fui atrás dessas equipes, né? Aí fui recorrer à minha doula, né? A que tinha sido minha doula, que não é mais doula, não atua mais. E aí ela me deu algumas referências de médicos católicos também. E ali eu comecei a prezar por isso. Eu falei, eu preciso de alguém que entenda o que eu estou vivendo. Que entenda quais são meus reais motivos, né? De buscar um parto normal. E foi quando ela me deu um telefone de uma enfermeira obstetra, que foi um presente de Deus na minha vida. E essa enfermeira me ajudou a desenhar ali o cenário obstétrico, me ajudou, né, a conversar sobre as equipes. E foi quando eu encontrei uma médica e no perfil dela aí no Instagram estava assim, medicina com base cristã. Eu falei, é ela. Deus me mostrou, é ela. E eu ali já estava, né, naquela angústia, e eu conversando com a enfermeira, eu falei assim, mas eu moro aqui em Itaguaí, é muito longe do hospital? Ela falou, você não pode estar essa distância do hospital num VBAC 3. Falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu ia fazer? Aqui perto não tinha um hospital que me socorresse a tempo, né? Com segurança. E aí ela falou assim, a gente vai dar um jeito. Não se preocupa, vai na consulta, conversa com a médica e a gente vai traçar um caminho. E ela falou assim para mim, ficou muito marcado. Mais do que uma equipe, você precisa ter fé. E eu falei assim, tá bom, eu vou fundamentar essa fé aí, porque eu confesso que eu era muito inconstante, né, na oração, na vida de oração. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu preciso ter fé, eu preciso saber o porquê de eu estar buscando esse parto. E eu fui na consulta médica, quis saber minha história, e a médica também é bem aberta, né? É cristã, católica. E ali eu vi Deus me presenteando com aquele parto. E eu lembro que eu falei assim, olha, eu não quero um parto normal a qualquer custo. Eu quero ter uma prova do trabalho de parto. E ela falou assim, sim, você está preparada para isso, você vai se preparar para isso. Mas na palavra também está escrito, pedis e recebereis. Peça a Deus. E aquilo ficou marcado. Eu falei, gente, quando uma obstetra falou isso para mim? Nunca. E ali ela foi, né, foi abrindo a vontade de Deus na minha vida. E eu me formei em doula. Meu marido me deu de presente um curso de doula para eu me preparar mesmo, né? Para eu estar ali
preparada, eu não queria ser pega de surpresa. Eu me formei em doula durante a gestação da Maria Flor. Me preparei fisicamente, né? Tudo que a médica falava, eu fazia, seguia ali a risca. Melhorei minha alimentação, melhorei os exercícios físicos, né? Fazia pilates, porque eu tenho um problema na coluna. E fui ali seguindo as orientações. Eu precisava ter enfermeira obstetra para estar me avaliando desde o início do trabalho de parto, né? Para ir com segurança para o hospital e não ir muito cedo também, né? Porque se tratavam de um parto depois de 3 cesáreas. E aí a gente combinou com a minha enfermeira obstetra de eu ir para mais próximo do hospital quando eu entrasse na fase latente do trabalho de parto. Porque minha casa fica mais ou menos umas 2 horas desse hospital que a médica atende. Então é muito longe, né? Muito E longe. eu ia para as consultas dirigindo, sabe? Eu me esforcei mesmo, eu saí da minha zona de conforto durante essa gestação. Eu busquei e eu ficava todo momento, eu buscava, né, ajuda aos santos de Deus que estão lá, eu pedia intercessão e eu lembrava de tudo que eles me falavam, né, de tudo que eles me ensinavam. E aí eu ficava, né, diante do engarrafamento de 3 horas um dia para chegar na consulta, eu ficava. É justo que muito custa o que muito vale. E eu me apegava mesmo nessa realidade, né, de que eu precisava passar por aquilo. E foi quando a Maria Flor estava transversa. Nossa. E aí a minha enfermeira falou assim, olha, você sabe que é uma indicação real de cesárea. Eu falei, sei. Mas não me desesperei. Aí ela passou alguns exercícios de spinning babies e ela ficou cefálica novamente. Aí comemoramos, né? Com 32 semanas, fomos ver, ela estava pélvica. Falei, mas não é possível. Essa menina tá me ensinando a rezar, né? Falei, não é possível, gente. Eu pedi tanto a Deus para ela virar. Ela virou, mas ela desvirou. Ficou pélvica. E aí eu lembro de notar, assim, né, na aparência da médica, quando viu que ela estava pélvica, certa preocupação, né? Ela sabia do meu sonho, sabia que um parto pélvico eu ainda não tinha passado por um trabalho de parto. Era toda uma situação. E aí ela falou assim, olha, eu vou te passar alguns exercícios mais de spinning babies. Ela me mostrou, ela ficou de cabeça para baixo lá no consultório, no sofá, sabe? Se empenhou de mostrar os exercícios. E na hora que eu estava indo embora, ela falou assim, mas por favor, reza o rosário, faça a novena. Não fica só nos exercícios, não. Aí eu falei, meu Deus, é Deus me educando. Falei assim, seja constante na vida de oração. Foi quando eu vi que você ia iniciar a novena de Santa Giana. E eu falei assim, é agora que eu vou começar a rezar. E comecei ali, né? Acordava bem cedo, foi bem cedo a novena. E eu falei assim, vou acordar, porque eu tinha os meninos e o meu pequenininho é muito apegado comigo. Eu falei, vou acordar cedo, vou fazer a novena. E ali acordei, né? Fui constante, não faltei um dia de novena. Fui os 9, eu falei, meu Deus, eu me venci. Mas ali, desde o primeiro dia, eu só levei lição, né? Primeiro dia eu lembro que a frase que Santa Giana dizia, um apóstolo se faz primeiro de joelhos. Eu falei, Deus me chicoteando ali. Precisa melhorar muito, minha filha, tua vida. E ali, a cada dia, eu ia aprendendo. Só que o que aconteceu? Eu fiquei com muito medo depois da novena, diante da morte. Por E causa da era o que as novena. pessoas falavam, né? O final Por da causa novena da ele é novena. Eu muito falei assim, impactante. e aí eu fiquei com medo da morte. Eu falei, meu Deus. E a Maria Flor era para abril. A memória de Santa Giana era em abril. Eu falei, é um sinal, eu vou morrer. Olha a cabeça da pessoa.
E eu falei assim, eu vou morrer. E aí eu coloquei, até no meu plano de parto, eu escrevi que prezassem pela vida dela. Se acontecesse, né, a tal da temida ruptura uterina, que as pessoas colocam como uma assombração na nossa cabeça e a gente precisa vencer esse medo, né? Porque é o mesmo. Aí eu li em algum lugar que era o mesmo risco de você estar atravessando uma ponte de não sei quantos metros e você ser atropelada. Falei, gente, viver é correr risco. Então eu vou correr esse risco, porque eu tenho um objetivo maior. Eu não vou ficar presa no meu medo. Mas confesso que ali eu fiquei com muito medo da morte e escrevi no plano de parto. Se algo acontecesse, que eram para prezar pela vida dela. Porque aquela novela ali me marcou muito, 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 muito. Né? Viver a vontade de Deus e viver com alegria. Era isso que eu precisava. Eu precisava viver a vontade de Deus e viver com alegria. E ali eu comecei a arrumar as gavetas, igual Santa Giana fez, que você lia assim os trechos, né? Que ela arrumou as gavetas, e eu comecei a arrumar as gavetas, comecei a colocar tudo em ordem. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, mas por que você está arrumando tudo, organizando tudo? Joguei um monte de tralha fora e eu falei assim, porque eu quero deixar tudo organizado, nem contei. Senão ela ia ficar com mais medo ainda. Eu tava E vivendo uma aí começou, despedida, né? né? Igual Giana. Mas foi bom que a cada coisa que eu organizava, eu comecei a organizar o meu interior, né? Comecei a ordenar todas as coisas, comecei a jogar fora aquelas tralhas e comecei com isso a tirar o medo de dentro de mim. E aí ficava martelando aquela frase: viver a vontade de Deus e viver com alegria. Se fosse da vontade de Deus que eu partisse, eu ia partir com alegria, que eu estava fazendo vontade dele. E aí eu comecei a reverter o medo em alegria, de viver a vontade de Deus. E aí eu lembro que você ia começar outra novena de São Luís e Santa Zélia. Eu falei, mas agora eu vou ser constante na oração. Eu quero conhecer a vida dos santos. A Santa Giana era uma pessoa normal, gente. Eu sou uma pessoa normal. É possível viver a santidade. E aí eu lembro que eu continuei na novena de São Luís e Santa Zélia. E a cada dia tinha alguma coisa, né, para fazer, ofertar suas dores, suas alegrias. E eu comecei realmente a me preparar espiritualmente para o meu parto. Foi a partir das novenas, a partir da médica ter falado aquilo, eu falei, gente, nunca nenhum médico falou isso para mim. Eu quero viver a vontade de Deus, de fato. Não quero que seja um parto só para me vangloriar. Eu tive um parto depois de 3 cesáreas. Eu quero viver a vontade de Deus. E ali eu fui me preparando espiritualmente para o meu parto. E a minha enfermeira também me falou assim, Jennifer, todo parto de um casal aberto à vida é uma batalha espiritual. Se prepara. Eu posso rezar no seu parto? Eu falei, claro que pode. Claro que pode. Eu preciso dessa força. E eu comecei a vencer mesmo, né? As pessoas falavam e eu comecei a vencer o meu medo e passar confiança também para as pessoas que estavam ao meu redor. Chegaram os pródomos, né? Numa quarta-feira, e eu comecei a viver aqueles pródomos no silêncio e na oração. Dessa vez eu não contei para ninguém que eu estava em pródomos. Só para o meu esposo, que ele precisava saber. Na quinta eu tive uma consulta, falei assim com a médica, começou algumas contrações de leve. E aí ela falou assim, será que vai nascer quando? Eu falei assim, só no domingo da misericórdia, né? Uma semana depois da Páscoa. E aí eu falei assim, ela vai nascer no domingo da misericórdia. A DPP dela era dia 12 de abril. E o domingo da misericórdia, esse ano, caiu dia 11. Falei, vai nascer no domingo da misericórdia. Deus vai ter misericórdia de mim. E ele vai me conceder essa graça. E foi assim, eu vivi, né, o tríduo pascal em contrações. Vivi a quinta-feira,
A Sexta-feira Santa, diante da cruz de Jesus, eu chorei muito, muito, muito. Falei, Senhor, o quanto o Senhor me amou. Eu quero viver esse amor, eu quero passar pela cruz, né? E fiquei ali mesmo diante da cruz contemplando o amor, né? O amor e o sacrifício, a ligação entre o amor e o sacrifício. E passei a Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia. No domingo de Páscoa, as contrações estavam bem mais apertadas, bem mesmo. Mas eu decidi fazer um almoço aqui em casa, veio a minha família toda. E ninguém percebeu que eu estava com contrações, porque eu saía do olhar deles. Quando a contração apertava, eu saía do olhar, fiz o almoço, né? E me mantive bem ativa. Porque eu queria estar ali, né? Em comunhão com eles, viver aqueles últimos momentos, né? Da gestação. E na segunda-feira, as contrações apertaram bastante, e aí eu mandei uma mensagem para minha enfermeira, porque ela falou assim, olha, Jennifer, eu sei que você conhece mais de parto, porque você agora é doula, mas não subestime nenhuma contração, porque tua casa fica longe, a gente precisa ir para um hotel mais perto, né, na fase latente. Falei, não, tudo bem. Aí eu perguntei a ela, falei assim, mas quando é que eu tenho que te avisar? E ela falou assim, Jennifer, quando tiver de 7 em 7 minutos, durando 1 minuto a contração, ou 5 em 5, você me avisa quando durar 1 hora. Falei, beleza, né? Aí fiquei a segunda-feira vivendo aquelas contrações, já estavam bem mais doloridas, eu estava cansada, né? Que eu estava desde quarta-feira também, né? Bate meio que um cansaço, mas eu ofertava ali, eu lembrava de ofertar cada contração, nenhuma foi em vão. E na madrugada apertou muito, começou aquele padrão, começou primeiro de 7 em 7, ficou em 5 durante 1 hora e meia. Aí eu falei, é hora de ligar para ela. Ainda estava suportável, porém era um padrão que eu precisava ir para mais próximo do hospital. E aí ela veio, acho que era umas 3 horas da manhã aqui para minha casa. E aí eu tive que ligar para minha mãe para ficar com as crianças, né? Com o meu pequenininho, e ele dorme a noite inteira. Mas naquele dia, porque eu entrei no chuveiro para ver se parava as contrações, né? Para ver se dava uma trégua. E ele chegou no banheiro, bom dia, mamãe, 2 horas da manhã. Eu falei, não acredito. Não acredito. E eu liguei para minha mãe, eu tive que falar, né? Precisava de alguém para ficar com as crianças. E aí a minha mãe veio de madrugada, a enfermeira veio, o Joaquim ali no meio da gente, os outros 2 dormindo, nem viram ninguém. Mas o Joaquim ficou ali no meio e a enfermeira resolveu me avaliar, né? Primeiro ela me avaliou meu comportamento, eu estava bem, estava conversando, e ela resolveu me avaliar. Ela falou assim, olha, Jennifer, você quer saber? Falei, quero saber, porque eu já estava também um certo cansaço, né? Dos dias se passando, aquelas contrações que não engrenavam. Mas não estava ansiosa. Dessa vez eu não estava ansiosa, eu estava preparada para o que Deus tinha preparado para mim. Seria uma cesárea ou normal. E eu lembro que ela falou assim, olha, você ainda está com 2 centímetros de dilatação. Você ainda está em pródomos, mas o seu colo já está centralizado. Aí eu só lembrava de agradecer. Eu falei, muito obrigada, meu Deus, porque no do Joaquim, nem centralizar meu colo centralizou. E eu agradeci, falei, não, tá ótimo, Fernando, até falei o nome dela, uma bênção de Deus. Falei, não, tá ótimo, pelo menos está centralizado. Do Joaquim não centralizou. Aí ela, não, tudo bem, eu vou embora. Se as coisas apertarem, você me liga novamente. Aí eu lembro que deu uma espaçada, parece que eu vi a Fernanda, me deu uma segurança e começou a espaçar as contrações. Ela falou, você vai dormir, vida normal, segue vida normal. E meu esposo falou, não, mas eu não vou trabalhar. Já era umas 5 e pouca da manhã, quase 6 a hora que ele vai trabalhar.
Ela, não, você pode trabalhar sim, ela tá bem, é vida normal. Eu creio que isso foi muito importante, que ninguém ficou em cima de mim, sabe? Ela tá em trabalho de parto. Não, nós seguimos a vida normal. Fiz comida para as crianças, aí eu lembro que a minha mãe já ficou meio preocupada. Falou assim, não, você vai fazer comida. Eu falei, vou, é vida normal. O Fernando falou que é vida normal. E aí eu fiz comida, né? Cuidei das crianças e vinha a contração, eu só silenciava, passava por aquela onda. Foi quando, na quarta-feira de manhã, 8 horas da manhã, eu acordei. Isso desenrolou até quarta-feira. Eu acordei e a bolsa rompeu. E aí eu não falei pra ninguém novamente. Eu falei, não, eles já sabem que eu tô com contrações espaçadas, eles não vão saber que minha bolsa rompeu. Porque eu não quero ninguém ansioso, porque eu não quero ficar ansiosa. E eu lembro que eu mandei mensagem para minha médica, eu falei assim, eu acho que a bolsa rompeu. Aí ela, você acha? Eu tenho certeza. Porque eu não queria acreditar que a bolsa tinha rompido, mas ela rompeu. Eu falei, meu Deus, tudo de novo, bolsa rota, né? Tudo que a gente não quer. Mas a bolsa rompeu. E eu mandei mensagem para minha enfermeira e elas me orientaram a fazer caminhada, porque as contrações estavam bem espaçadas ainda. Estava de 7 em 7, 10 em 10. E aí eu fiz caminhada de manhã, mas aí espaçou mais ainda, foi para 15 em 15. Falei, meu Nossa. Deus, agora que não vai mesmo. Pois é. Aí meu esposo voltou do trabalho, falou assim, não, a bolsa rompeu, vai que acontece igual do Joaquim, a gente está longe do hospital. E aí ele voltou e ficou de home office. E aí ele ficou de home office, aí almoçamos, eu fiz almoço, almoçamos. E eu tava bem tranquila, sabe? Eu tava vivendo ali cada dor, mas bem tranquila. Eu lembro que nessa madrugada eu fiquei muito cansada e eu quase liguei para minha médica pedindo para tomar uma Novalgina. Falei assim, gente, eu vou tomar uma Novalgina para eu conseguir dormir. E aí, na mesma hora que eu ia ligar para ela para pedir se eu podia tomar, eu lembrava que ela falou assim na última consulta, que eu já estava em contrações. Ela falou assim, Jennifer, sobe no Calvário e vai direto, porque são 3 cesáreas. Se a gente precisar de analgesia, a gente sabe que pode levar a outras intervenções. Né, a gente queria um parto natural, porque era o melhor para mim naquele momento. E aí eu lembrei disso, falei assim, não vou pedir Novalgina nenhuma. Eu vou subir no Calvário e vou direto. Não vou tomar Novalgina nenhuma. E aí eu lembro que ela me mandou uma mensagem, foi bem à noite, ela mandou assim, não esqueça, ela não me perguntou do estado físico, ela mandou assim, não esqueça de oferecer nenhuma dor. Falei, gente, essa médica é de Deus mesmo, ela é um presente mesmo que Deus me enviou. E aí eu falei assim para ela, não estou esquecendo, eu estou oferecendo todas. E aí eu subi no Calvário mesmo, não tomei a Novalgina, não queria nenhum tipo de alívio mais. Porque eu fiquei, né, tentando que não tivesse nenhuma intervenção para não desencadear outras intervenções. E aí meu esposo veio para casa no outro dia. E à tarde, aí começou a espaçar muito, 15 em 15 minutos, 15 em 15. E a bolsa já estava rota desde 8 horas da manhã e elas falaram assim: faz outra caminhada. Almoçamos, fui fazer outra caminhada. Estava chovendo, eu de sombrinha fazendo caminhada na rua e parava e sentia dor e continuava. E o que aconteceu? Foi para mais ainda, foi para 25 e 25 minutos a contração. Falei, o negócio não está engrenando. E aí eu falei assim, gente, a Maria, vocês não estão entendendo. A Maria falou, não é fitness. Ela não quer caminhar. Porque o negócio espaça, o negócio ao invés de engrenar, espaça. E aí a minha EO, né, minha enfermeira, falou assim,
Ó, já conversei com a Marcele, que era minha médica. Já conversei com ela. 8 horas da noite, quando faz 12 horas de bolsa rota, eu estarei aí na sua casa para te avaliar e nós vamos para perto do hospital. Nós vamos para o hospital, 8 horas da noite. Falei, tudo bem, por segurança, né? E aí ela falou assim: não conta mais contração nenhuma, não faz mais exercício nenhum. Você vai dormir, que eu vou rezar o terço da misericórdia por você. Ia dar 3 horas da tarde. E aí eu lembro, aí eu comecei a lembrar que eu falei que ela ia nascer no domingo da misericórdia, porque eu havia começado a novena da misericórdia, da Divina Misericórdia na Sexta-feira Santa. E eu já estava ali naquela prática de oração, falei assim, vou rezar a novena e vou terminar no domingo e ela vai nascer. E aí naquele dia, na quarta-feira, ela falou assim, eu vou lá rezar a novena no santuário, né, da Divina Misericórdia, que é perto da casa dela, da EO. E você vai dormir. Você não vai mais fazer nada, não vai contar contração, você não vai fazer caminhada, você vai dormir e descansar, que 8 horas da noite estarei na sua casa. E assim eu fiz, eu fui bem obediente, sabe? Eu estava com essa meta de ser obediente, de ser calma, de viver todo aquele processo com alegria. E eu fui dormir, coloquei meu pequeno para dormir depois do almoço e dormi, não senti nenhuma contração, dormi muito bem, né? Quando eu acordei, já era 5 e pouca da tarde. Eu acordei, minha casa é de 2 andares, os quartos ficam em cima. E eu acordei, daqui de cima eu olhei lá para baixo, meu marido estava na mesa lá embaixo, né, na sala, no computador, trabalhando. E eu estava muito tranquila, eu falei assim, gente, não senti contração nenhuma, eu consegui dormir o que eu não consegui dormir em uma semana. E aí eu desci as escadas sem dor alguma, sem dor alguma. Eu olhei, era 5 e pouco, eu falei assim, beleza, ela vai vir 8 horas, eu não tô com dor nenhuma, a gente vai pro hospital. Provavelmente eu vou entrar em outra cesárea. Foi assim meu pensamento naquele momento, que eu também queria me preparar psicologicamente para eu não me frustrar diante de outra cesárea, né? E eu lembro que eu desci a escada todinha. E quando eu desci o último degrau, quando eu cheguei perto do meu marido, as dores vieram muito intensas, mas eram muito intensas. Era uma perto da outra, que eu não conseguia mais conversar. Eu desci tranquila e calma, e quando eu desci o último degrau, eu já não era mais a Jennifer. E eu comecei a sentir a dor, e comecei a fechar o olho, e meu marido falou, você tá sentindo dor? Eu falei, tô. Eu só sabia responder assim, curto, né? Respostas curtas, tô. Aí eu senti a outra, mas já veio outra. Eu falei, já. Só fazia tô já, tô já, tô já. E aí ele mesmo, não conseguia mais. Não conseguia mais. E aí ele mesmo pegou meu celular e começou a contar, porque eu já não conseguia nem mais apertar aquele aplicativo do celular para contar a contração. E aí eu lembro, né, de voltar à minha razão e falar assim, vou tomar um banho, porque cabelo cacheado, tava tudo pro alto. Falei, vou tomar um banho, vou arrumar meu cabelo e vai ver se também alivia, né? Aí entrei, me lembro de ter entrado no chuveiro lá embaixo mesmo. E começou a vir mais intenso ainda no chuveiro. Aí eu lavei meu cabelo, ainda passei creme no cabelo, falei, eu não vou com essa juba assim. Passei creme. A única coisa que eu lembrei foi de arrumar o cabelo. E aí eu arrumei meu cabelo e vinha contração, e eu parava de arrumar o cabelo e vinha contração. E eu lembro de falar assim, liga para todo mundo, liga para Fernanda, liga para a doutora Marcele, liga para Priscila, que é minha doula, que formou doula junto comigo, ia me assistir no meu parto. Falei assim, liga para todo mundo, Diego. E ele é muito tímido, muito tímido.
Mas eu falei, você, eu não falo com ninguém, eu não tenho condições. E aí eu lembro que ele mandou mensagem, ele se virou lá, né? Deu um jeito dele, mandou mensagem para todo mundo. E aí a Fernanda falou com ele, falou, tô indo para aí, chego em 40 minutos, porque a casa da minha enfermeira também não é perto da minha, né? E aí ela pegou um Uber lá, chegou em tempo recorde aqui em casa. E a minha médica já de lá, mais de longe, né, ainda, lá no hospital, que fica cerca de 1 a 2 horas, dependendo do trânsito da minha casa, e mandando mensagem para o Diego, e o Diego respondendo a elas e me dando suporte ali, porque eu já estava bem tenso. Aí eu lembro que o meu filho mais velho, que é maior que eu, né, de 12 anos, ele veio, ficou me segurando, e o Diego resolvendo as coisas, o Diego pegando mala, botando no carro, enquanto a Fernanda chegava. Fernanda chegou, falou assim, Jennifer, eu preciso te avaliar para ver, porque o hospital é bem longe, né? Porque qualquer coisa a gente ia ter que socorrer aqui perto mesmo, em algum lugar. E eu lembro de ela me avaliar, e ela falou assim, o teu colo tá fino, tá centralizado fino, você já está com 6 centímetros. E ela me abraçou, chorou. Bendito seja Deus, Jennifer. Vamos para o hospital. Olha, eu sei que já estava escuro, né? Meu marido pegou o carro e a gente foi. E eu lembro que minha mãe chegou na hora com as crianças, com os 2 menores. O meu filho mais velho começou a chorar porque ele estava me dando suporte ali. Ele não estava preparado para me ver daquele jeito. Que a gente ia para próximo, a gente ia para próximo do hospital na fase latente, mas eu não passei pela fase latente. Eu fui direto para ativa. Então não teve jeito. E aí minha mãe chegou com os meus 2 menores, eu falei assim, mãe, vai embora com eles, vai embora, porque eles ainda, mais ainda, né, não teriam essa... E aí o meu de 7 anos me viu, né, nessa fase aí de transição, de ativa, e ele começou a chorar, falou assim, mãe, eu não quero que você morra. Falei, eu não vou morrer, meu filho, eu não vou morrer. Tadinho. E aí a gente foi para o hospital, né? Graças a Deus o trânsito estava bem tranquilo, Deus preparou tudo assim. Chegamos no hospital 8 horas da noite, a hora que ela viria para minha casa, né, para fazer alguns exercícios de spinning baby, a gente já estava no hospital. Aí vieram com cadeira de roda, falei, não quero isso, gente, não quero cadeira de roda. Eu fui no carro de 4 apoios, eu não conseguia sentar mais. E aí eu fui andando, entrei andando, a minha médica já me recebeu já lá no hospital, me abraçou, sabe? Todo mundo agradecendo mesmo a Deus por aquele momento. E ela já foi adiantando, já foram tirando minha roupa, colocando o roupão para eu entrar na sala de parto, sabe? Foi tudo muito, muito avassalador, assim. E eu lembro quando eu entrei na sala de parto, seria a mesma rede de hospitais que o Joaquim nasceu, né? E aí, quando eu entrei na sala de parto, a sala de parto dessa rede de hospital tem o teto estrelado, né? E eu lembro de quando eu entrei naquela sala, eu sabia que a sala de parto tinha o teto estrelado. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada por eu ter entrado aqui. Eu nunca tive essa oportunidade de passar por essas dores. Eu já estava ali agradecendo por cada dor que eu sentia, cada centímetro. Eu estava agradecendo porque eu estava tendo a oportunidade de passar por aquilo. E aí eu lembro até que eu brinquei e falei, para que esse teto cheio de estrelas, gente? A gente já tá vendo estrela há muito tempo. E aí eu entrei naquele quarto, sabe? Aquele clima de Deus mesmo. Aí eu lembro que a minha médica, eu só tinha sido avaliada pela EO, né? Aí ela me perguntou, foi o único momento que eu lembrei da ruptura uterina. Eu já não tinha mais medo. Eu já estava totalmente entregue mesmo à vontade de Deus.
entregue de corpo e de alma ali. E aí eu só lembrei quando ela falou assim, onde estão as dores? Estão aqui na frente ou estão aqui na lombar? Eu falei, estão todas na lombar. Ela falou, ótimo. E aí foi, né, o trabalho de parto foi acontecendo, e ela já foi ligando a banheira, ligando o chuveiro, o quarto tinha tudo, mas eu não queria nada daquilo. Para mim, nada daquilo ali importava. Importava era a minha entrega ali com Deus. E ela ligou a banheira, ligou o chuveiro, me ofereceu banqueta e me avaliou. Falou assim, Diane, você já está com 8 centímetros, ela já está toda direitinha, Deus é muito bom. E todo momento eles ficavam, Deus é muito bom, bendito seja Deus. E aquilo foi uma força tão grande de Deus mesmo, sabe? Eu fui para a banqueta, não consegui ficar na banqueta. Falei, não, não quero ficar aqui. Mas com uma docilidade, eu não lembro de ter gritado. Não sei se eu gritei, eu acho que não, que elas não falaram. Eu não lembro de ter gritado, eu só lembro de falar assim, as duas frases que eu repetia a todo momento. Jesus me ajuda. Eu só falava isso. Jesus me ajuda, minha Nossa Senhora me dá força. Eu só sabia falar isso. E quando vinha a contração, eu esquecia de respirar, a Fernanda ficava, respira. E aí eu voltava em mim, respirava, Jesus me dá força, minha Nossa Senhora me ajuda. E eu ficava só repetindo, né? Pedindo mesmo força e pedindo ajuda a eles. E minha doula chegou também e eles colocaram o varal, né? Aquele varal com os cards, todos os cards, né? Eu preparei com as frases da novena, de todas as novenas que eu fiz e com a imagem. E eu confesso que no momento eu não conseguia ler as frases, mas eu olhava para a imagem e sabia o que cada um estava falando comigo. Olhava para Santa Giana, olhava para Santa Teresa d'Ávila, olhava para a Madre Santa Teresa de Calcutá, eu olhava para todos eles e sabia o que cada um falava para me dar ânimo, para me dar força e coragem naquele momento. E eles colocaram minha playlist, que foi só de louvor para eu entrar mesmo em oração. Foi só para isso. E a primeira música que tocou clamava o Espírito Santo. Falava que onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. E foi ali que eu tomei posse mesmo. Eu falei assim, o Senhor vai operar um milagre. E eu não queria ficar na banheira, porque eu não tenho pavor de banheira. Né? Muitas mulheres pensam num parto humanizado que é parir na banheira. Eu não queria, porque eu tenho pavor. Ainda tentei deitar, não consegui. Eu falei, me tira daqui, me tira daqui. E eu fiquei o tempo inteiro em pé, embaixo do chuveiro. O tempo inteiro. Aquela água caía ali nas minhas costas e eu só sabia orar com as músicas que tocavam. E eu fiquei de frente para o varal, sabe, com os cards, com as imagens dos santos, e eu olhava para cada um deles e lembrava nitidamente as frases, o que cada um falava, as frases que eu fiz na novena. E quando eu olhei para trás, a enfermeira colocou uma imagem de Nossa Senhora do Bom Parto. Aquilo ali, naquela hora ali, foi a minha entrega total, e eu só lembrava, Fiat, faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Assim como Maria falou, faça-se em mim, eu quero agora fazer a tua vontade. E eu já não lembro mais de dor. Eu não lembro mais de ter sentido dor. E começaram os puxos, e quando eu senti que ela já estava bem baixo, eu quis sair do chuveiro, né? O chuveiro é dentro da banheira, mas eu estava em pé. E eu saí, falei assim, eu quero sair. Eu quero ir para perto de vocês, que aí estava meu marido rezando terço do lado da banheira, estava a minha médica, a enfermeira e a minha doula. E aí eu saí da banheira, né, do chuveiro, e quando eu desci, que ela veio avaliar com o batimento, né, ela falou assim, eu vou pegar a máscara de oxigênio para você dar uma respirada, para oxigenar melhor ela.
Aí eu falei assim, eu não consigo chegar aí na máscara, né? Que a máscara era na cama, né? Do lado da cama. Falei, não consigo chegar aí, não vou conseguir, ela já está aqui. Foi quando a enfermeira olhou e falou assim, ela está aqui, Marcele, ela já está aqui. E aí ela veio correndo, se jogou no chão, aquela cena, né, de guerra, se jogou no chão. Aí a pediatra já falou assim, nasceu o topete. Gente, quando ela falou isso, nasceu o topete, eu lembro que eu perdi minha força total. Aí eu falei assim pro meu marido, eu não tenho mais força. Aí ele falou, você tem sim, você tem força sim. E elas falaram assim, não precisa fazer força. Quando vier a força, você faz. Relaxa, que ela tá aqui, ela tá nascendo e eu lembro que eu perdi total minha força, eu não tinha mais força. Eu falei, meu Deus, ela tá aqui, o topete nasceu e eu não tenho mais força. Mas eu respirei, me entreguei ali, me abandonei. Eu lembro, eu não sei, né? A gente perde a noção do tempo. Mas eu lembro de ter dado uma boa espaçada de um puxo para o outro. E quando veio aquela força total, que a gente não segura, e quando veio aquela força, ela nasceu. E eu fiquei em pé, eu tive ela em pé, do jeito que eu saí ali do chuveiro. Eu lembro até que quando nasceu o topete, né, que gritaram, nasceu o topete. Ela falou assim, você quer ir para a banqueta? Você quer alguma posição ou você quer ficar em pé? Eu falei, eu quero ficar aqui, eu quero ficar em pé. Era o jeito que, durante todo o trabalho de parto, eu me senti confortável, né, em pé. Então, na segunda força, veio com força total e ela nasceu todinha. E ela já veio pro meu colo, né? E eu só sabia agradecer. Eu ficava, obrigada, meu Deus. Eu só sabia dizer obrigada, era a palavra que saía da minha boca. Obrigada, meu Deus. Obrigada, minha Nossa Senhora. Eu olhava para cada rosto daquele que estava ali na sala de parto. Obrigada, doutora Marcele, obrigada, Fernanda, obrigada, Priscila, que era minha doula. Eu só sabia agradecer, eu não tinha outra palavra, porque eu sabia que cada uma daquelas ali, todas católicas, todas professavam a mesma fé que eu, todas sabiam do meu objetivo maior, que era a abertura à vida. Então, todas sonharam aquele parto comigo. Eu creio que todas oraram por mim, sabe? E o quanto a força da oração teve importância naquele momento. E eu só sabia agradecer, e eu lembro também que desde o início da minha gestação, eu vinha muito o Evangelho de São Lucas, e muito forte no meu coração a oração do Magnífica. E eu falei que eu queria rezar essa oração se eu lembrasse na hora, né? Eu não sabia como estaria meu estado, e eu lembrei. E eu rezei a oração do Magnífica com Maria Flor no meu seio, assim, agarradinha comigo. E eu pude louvar a Deus, louvar por todas as maravilhas que Ele operou. Diante de cada nascimento, de cada filho, de cada conversão, de cada instante, de cada não que Ele me deu nos outros nascimentos, mas que foi para me educar, né? Me educar na fé. E ele me concedeu ali um milagre de um VBAC 3 totalmente natural e eu nem tinha passado pela minha cabeça que eu não tinha sofrido intervenção. Depois que ela nasceu, eu falei, meu Deus, mas foi tudo natural mesmo, eu não precisei de nada. E é um milagre mesmo. E eu digo hoje que não foi um parto natural, foi um parto sobrenatural, né? Desde o início, foi um parto sobrenatural. E ela ficou bem, né, comigo. Ela nasceu na quarta-feira, 23 e 17 da noite, quase meia-noite. Ela ficou bem, ficou na sala de parto, foi tudo respeitado, o cordão umbilical foi cortado bem tardiamente, né? Nós tiramos foto, nós conversamos, nós rimos, elas choraram, elas se abraçaram, né? Louvando a Deus ali diante de tudo que ele tinha feito.
eu fui pro meu quarto, né? O quarto do hospital. A Maria Flor também foi, ficou em alojamento conjunto. E o parto não acabou ali, né? A misericórdia de Deus se estendeu e de madrugada a enfermeira foi colocar roupinha nela, porque nesse hospital a bebê fica com a gente, né, no colo, fica num sling, desde o nascimento fica num sling por horas. E ela estava ali comigo. E aí a enfermeira entrou no quarto e foi colocar roupa nela, a primeira roupinha. Já eram umas 3 horas da manhã, 3 e pouca. E aí ela falou assim, mas ela tá com desconforto respiratório, eu vou precisar levar ela para observação. E aí levou, falei, beleza, observação no berçário. E aí meu esposo dormiu de cansaço, né? A Maria falou, foi para observação, ele foi ver, ela ficou realmente no berçário e dormiu. E eu quis ir atrás dela, eu levantei, eu lembro que eu levantei e queria ir atrás dela, porque eu tava super bem, super bem. Sabe, eu diante de 3 cesáreas, eu poder levantar depois do parto, para mim foi a glória. E aí eu levantei, aí a enfermeira falou assim, não, você não pode ir não. De madrugada você vai atrás da sua filha no berçário sozinha? Aí eu lembro que eu voltei e falei assim, Diego, vai lá ver a Maria Flor. E aí, quando ele foi, a médica conversou com ele e levaram ela para UTI, para avaliar o desconforto respiratório. E ali eu falei assim, meu Deus, a menina estava comigo, estava bem. Não, ela estava com desconforto respiratório, a gente precisa observar de perto. Aqui no berçário não tem médico o tempo inteiro, lá na UTI vai ser melhor observada. E ela foi para UTI. E já era quinta-feira, e ali na UTI ela não sofreu procedimento nenhum. Foi só para observação mesmo e colocou o acesso do soro, né? Porque ela não estava mamando, estava dentro de uma incubadora. E a gente só podia visitar durante um período do dia, né? E quando eu entrei ali na UTI, que eu vi os bebês entubados, que eu vi aquela realidade de bebês lutando para viver. E a Maria Flor linda e plena lá, sem nada, toda gordinha, que nasceu enorme, 3,555 kg. E os bebês tudo pequenininho, sabe? E eu falei, meu Deus, é para eu dar mais valor à vida. Minha filha está aqui, ela não tem nada. E as pessoas acharam que eu ia reclamar, que eu ia murmurar, mas Deus estava me mostrando tão forte que eu devia dar tanto valor à vida que eu não lembrei de murmurar em nenhum momento. Inclusive, eu passei mal de ver os outros bebês daquele estado. E aí a médica foi, a pediatra foi, tentou conversar e eu só ouvia as enfermeiras falando assim, eu não sei o que a tua filha está fazendo aqui. Elas falavam assim para mim. Porque realmente ela não tinha nada, ela estava super bem. E aí entrou no protocolo do hospital que ia ter que ir diminuindo o soro, sabe? Para ela poder ir diminuindo até que tirasse. E depois de tirar, ainda ia demorar mais 24 horas para ela ter alta. Isso era protocolo. Ela ficou na UTI por protocolo. E aí eu tive que frequentar o lactário, né, para tirar o leite, para dar para ela. E aí eu pude conviver com as mães dos bebês que estavam lá por necessidade. E as enfermeiras, a cada dia que se passava, ela falava assim, mas eu não sei o que a tua filha está fazendo lá. Eu falei assim, eu sei o que a minha filha está fazendo lá. É para que a misericórdia de Deus seja completa na minha vida e que eu olhe para o outro, que eu enxergue o valor da vida olhando pelas dificuldades que as outras mães estão passando. Eu tive a oportunidade de ter o olhar misericordioso. Eu falei que ela ia nascer no domingo da misericórdia. E aí a previsão era dela sair na segunda-feira só. Ela nasceu na quarta, era dela sair na segunda-feira. E aí a minha médica foi lá com a pediatra, tentaram, né, conversar com
com o responsável pela UTI, e ele falou que não, que tinha que cumprir protocolo. E aí a minha médica chegou no meu quarto e falou assim, Jennifer, tem coisas que a gente só entende na eternidade. Eu falei assim, não precisa, eu já entendi agora. Deus está completando em mim a obra da misericórdia que ele começou e eu preciso ter a misericórdia com os outros. E eu vou dar ainda mais valor à vida, diante de tudo que eu estou passando aqui. E no sábado, na hora da misericórdia, eu fui rezar a novena, continuei a novena no hospital, né? Porque a novena não tinha acabado. E sem ela, né? Ela lá na UTI, eu aqui no quarto do hospital e eu continuei a novena. 3 horas da tarde e 3 horas da manhã, quando eu rezei 3 horas da manhã, e eu ia de 3 em 3 horas lá amamentá-la. Quando eu rezei 3 horas da manhã, depois eu fui amamentá-la. Ela já estava mamando no peito super bem, sabe? Toda arrumadinha, que deixaram eu botar roupa, porque ela não tinha nada, só estava cumprindo o protocolo e com acesso venoso. Aí, quando deu 3 horas da manhã, eu rezei a novena e fui depois amamentá-la, que era o horário. Quando eu cheguei lá, a enfermeira falou assim, menina, ela fez uma pirraça, arrancou o acesso venoso do braço, e aí o responsável pela UTI falou assim, não precisa colocar mais nela não, se ela ficar bem, em 24 horas ela vai para casa. E aí ela saiu no domingo da misericórdia. E eu falei, né? Eu falei para as meninas, falei, eu não falei, ela ia nascer no domingo da misericórdia. Eu profetizei isso e eu precisava passar por tudo isso. Precisava passar e viver a vontade de Deus e viver com alegria. Se era aquela vontade de Deus no momento, ele me concedeu o milagre de um VBAC 3, ele me concedeu essa graça, mas ele também me concedeu a graça de ver a luta das outras mulheres, né, que estavam ali lutando pela vida dos bebês, e me deu a graça de completar a obra de misericórdia. E nós viemos para casa no domingo da misericórdia com a Maria Flor, para chegar aqui, né, no seio da minha família, com meus outros filhos. E essa é a história, né? Eu digo que é um relato de um parto sobrenatural, um relato de fé mesmo, e eu pude acreditar ainda mais no céu. Eu pude, hoje, né, eu acredito ainda mais no céu. Eu quero mesmo o céu, eu desejo o céu, e eu sei que ali no meu parto o céu inteiro estava comigo, né? Os santos todos intercederam por nós, e o desejo de viver o céu, de minha família estar no céu, aumentou ainda mais no meu coração, diante de toda essa trajetória, de toda essa história que Deus me permitiu viver. Eu acho que é isso, né? Isso que a gente consegue contar, né? Diante de tudo. Jennifer, uau! Uau mesmo! Que história, que lindo relato, né? Enche mesmo o coração da gente de alegria, de esperança, de fé. A gente sai muito edificado, né? Teve momentos aí que eu tive que ficar controlando aqui o meu vontade de chorar, que eu tive vontade de chorar muito, né? Diante de toda a sua história. Eu só posso te agradecer, né, pela sua presença aqui conosco, por disponibilizar um pouco do seu tempo, contar para nós uma história tão edificante e rogar a Deus que te abençoe ainda mais, que cuide ainda mais de você, da sua família, do seu esposo, do caminho que Deus traçou para vocês, né, da vida que vocês estão buscando, né? De cada passo que você tem dado e dos passos que ainda você vai dar. Eu peço que Deus esteja com vocês, Nossa Senhora, e seja sempre essa mulher assim tão verdadeira. Você tem uma verdade no olhar muito, muito bonita, sabe? A gente sente assim uma verdade, uma vontade muito grande de ser fiel, sabe? De ser, como você falou, o 8 ou 80. Né? A gente sente isso em você. Te agradeço muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que
É uma live que vai ficar aí para memória, que eu vou salvar ela e vai ficar aí para muita gente ser edificado com a sua história. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, né, por todo esse trabalho que você faz também, que é edificante, né? Eu digo que a minha carcaça é enrijecida cada vez que eu vejo você com 7 filhos, e eu que achei que era impossível ter 2, né? E hoje eu vejo que Deus age na vida de nós, mulheres comuns, né? Não está longe de nós. E eu agradeço mesmo a sua disponibilidade em servir, né? Porque é um serviço que você presta, né? Está aí no Instagram a cada dia, mostrando a realidade, tirando dúvida. E que Deus abençoe imensamente também sua vida, que Nossa Senhora interceda sempre pela sua família, que é linda, né? Eu digo 4 por enquanto, as pessoas ficam assim admiradas. Eu... Vê, Tatiane, tem 7 por enquanto. 7 por enquanto. Todo mês eu acho que o por enquanto acabou, aí não acabou. Ainda por enquanto. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Jennifer. Tenha uma boa noite e descansa, viu? Descansa, que você é uma recém-parida ainda. Tranquilo, tranquilo. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.